Vamos abrir em Gênesis capítulo de número 1, verso 26 e o verso de número 27. Gênesis capítulo de número 1, verso 26 e o verso de número 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bênção em permitir que o teu povo adore a ti, permitir, ó Deus, que o teu povo seja conduzido em sabedoria, em alegria e vida plena diante do Senhor, através da tua santa palavra. Que o Senhor, mais uma vez, nos ensine. Traga, ó Deus, às nossas mentes a tua verdade, para que venhamos, ó Deus, conduzir as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a semana passada nós vimos aqui a respeito de algumas definições de famílias, né? E aí nós vimos a semana passada como existe hoje em dia um conceito, né, muito predominante a respeito da família, como sendo simplesmente a criação de um grupo social. Então, por exemplo, aquilo que é chamado de família tradicional é uma criação burguesa, né? Então, para manter o status de uma determinada classe social. Então, pai, mãe, filhos, né? Isso daí é simplesmente uma convenção social. E nós vimos que não. De fato, as Escrituras, ela nos conduz a entendermos que há um padrão da parte do Senhor em criar a família da forma que ela é. Então a família foi planejada. Deus a planejou. Não é um planejamento dos homens, mas é um planejamento do próprio Deus. Deus fez então existir essa família a partir daquilo que Ele mesmo cria. E aí a gente vê o relato de Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas, e no meio dessa criação, Deus então cria homem e mulher. O texto que nós lemos aqui, Gênesis 1, verso 26 e verso 27, a criação do homem como que uma coroa, né? Como que uma joia, como que a finalização de toda a criação, Deus então faz homem e mulher. A partir disso daqui, nós temos então, de fato, Deus agindo de forma intencional, planejada, para que a partir da união desse homem e dessa mulher, seja então formada a família, e sucessivamente outras famílias venham ser criadas também. Isso veio então, a partir do projeto do próprio plano de Deus. Perceba que o texto começa dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está dizendo isso? Deus, né? Quem falou Deus? Dona Orlando? Isso mesmo, Deus fez. Mas a pergunta é, por que Deus diz então, façamos? Com quem Deus estava conversando neste momento para que ele dissesse, façamos, né? Estava conversando com o Filho, conversando com o Espírito. Então é a Santíssima Trindade, né? No concílio intratrinitariano, né? De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no planejamento, ele diz, façamos. Alguns então vão tirar o peso disso daqui, quando eles dizem, não, Deus está conversando com os anjos, né? Deus está conversando com os anjos que ele criou. Mas aqui o texto diz de forma muito clara, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, os homens são imagem e semelhança de Deus? A Bíblia não diz isso, né? Que os anjos receberam essa imagem e semelhança de Deus, mas foi dado sim aos seres humanos. Então Deus deu ordem específicas no conselho da Trindade, considerando então de fato a existência a partir do seu plano, do seu desejo, daquilo que ele queria, daquilo que ele planejou. Então isso foi muito claro no momento da criação do homem. De fato, nós então encontramos lá em João, no capítulo 1, verso 1 ao verso 4, depois em Colossenses também, em outros textos, vão dizer como que o Filho participou dessa criação. O que é que diz João,
no capítulo 1, verso de 1 a 4. Quem lembra de cor? João 1. 1. Hã? Vamos lá, gente. Vamos abrir lá então. João 1, 1. Vamos ler até o verso de número 4. João 1, verso 1 ao verso 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, o Evangelho de João, ele começa dizendo quem estava com Deus, então, antes de que existissem todas as coisas, ele diz, o Verbo. O Verbo, então, estava com Deus, e tudo que se fez foi feito a partir de Cristo. A partir de Cristo, então, houve vida. Então, aquilo que é dito lá, façamos, justamente, então, diz a respeito desse momento do Verbo, ou do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, falando ali no planejamento. O Espírito de Deus também, que é vida, traz vida naquele momento. Então, homem e mulher, com imagem de Deus, de acordo com o plano de Deus, deveriam, então, viver de acordo com esse propósito. Esses homens, essas criações, homem e mulher, deveriam, então, ser frutíferos. Lá, então, diz que eles deveriam se unir, deveriam espalhar, então, pela terra a glória de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis e que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei toda a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A ordem, então, dada a essas criações de Deus, ao homem e mulher, então era uma ordem para que ele dominasse sobre a terra e para que eles enchessem a terra. A imagem e semelhança de Deus, criado, então, no projeto de Deus, não deveria, então, ficar simplesmente um homem e uma mulher. A criação de Deus deveria, então, se expandir por outros lugares sobre a terra. Então, a glória de Deus se esparramaria ou encheria toda a terra quando esses seres humanos se multiplicassem e eles fossem frutíferos. Esse é o plano de Deus, né? E de fato, meus irmãos, isso daqui nós ainda não temos uma ordem para que esse plano de Deus cesse. Isso daqui é muito importante para os casais jovens, né? Para os velhos também, né, Luan? De terem filhos, se multiplicarem. Não, mas o mundo hoje está tão difícil. Não há uma ordem bíblica para que a gente, então, pare de fazer isso. No Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Pelo contrário, quando a gente encontra nas Escrituras o mal que vai ser feito contra o povo de Deus, é justamente não permitindo que eles tenham filhos, que não se multipliquem. Por quê? Percebam, meus irmãos, que essa multiplicação dos seres criados à imagem e semelhança de Deus, elas vêm a partir de um plano de Deus, um projeto de Deus, daquilo que Deus está dizendo, multipliquem-se, espalhem-se pela criação, vão por todos os lugares. É um projeto do próprio Deus. Normalmente, meus irmãos, então nós temos uma recusa a cumprir esse projeto, esse plano que vem da parte de Deus, com argumentos que são muito mais egoístas do que bíblicos, né? Ah, não, eu quero dar uma vida de luxo para o meu filho, né? Não é um argumento bíblico. A Bíblia não manda isso. É pecado por causa da motivação. Qual é a motivação? Não ter. Essa é a questão. Então, não sentir vontade não é um argumento que seja bíblico. Eu não tenho vontade. Se eu tenho... se eu abrir assim, tenha filhos, multipliquem-se. Ah, não, mas eu não tenho vontade. Tá,
Eu não entendi mesmo, eu não escutei. Um mandamento, exatamente. É um mandamento. É um mandamento. O multiplicar é um mandamento. As pessoas que não se casam, não vão se casar, elas não podem ter filhos. Hã? Não, é um mandamento para os que se unem. Se você não se casou, esse não é o seu mandamento. É igual esterilidade, né? É igual, por exemplo, o mesmo mandamento, por exemplo, as esposas sejam submissas aos seus maridos. Esse mandamento é aplicado a quem? As esposas. Então, as moças que não se casaram, elas não podem cumprir esse mandamento porque elas não se casaram. Da mesma forma, então, o mandamento de ter filhos, ele é dado exclusivamente àqueles que se casaram. E aí aqui a gente vai caminhar mais adiante para nós levarmos em consideração esse ponto. Por que esse ponto e outros pontos a respeito à família? De fato, há um mandamento aqui da parte de Deus, assim que eles foram criados, porque isso está dentro do plano de Deus para espalhar a sua imagem, espalhar aqueles que são semelhantes a Ele sobre a terra. Gênesis, capítulo de número 11. O que é que nós temos ali? Gênesis, capítulo 11. A Torre de Babel. Qual é o propósito da Torre de Babel? O propósito da Torre de Babel, ou da construção da Torre de Babel, é fazer com que eles, então, não se espalhem sobre a terra. Né? Verso de número 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui nós vemos uma contrariedade ao plano de Deus. Multipliquem-se, espalhem-se, dominem, né? Vão por toda a terra. E a gente então tem que perceber que da mesma forma como um pensamento a respeito do que é a família, não, a formação da família, ela é um conceito tradicional por causa da intenção de uma determinada classe social que infundiu esse pensamento na sociedade. Da mesma forma, existe também o pensamento moderno que fez com que as pessoas não levem mais em consideração isso. Ter filho, e aqui a gente está falando, não é mais de ter 2 ou 1, de fato é de ter pelo menos um filho. Hoje em dia, isso já é uma realidade, de pessoas que nem mesmo não querem mais ter filhos. Nós não queremos, nós vamos nos casar, mas nós não queremos ter filhos. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Como que nós chegamos até aqui, de fato, de fazer com que pessoas acreditem que elas são donos da existência humana? Nós determinamos. Nós fazemos isso ou não, crescemos ou não, espalhamos ou não, de acordo com o que nós desejamos. Uhum. Sim. Certo. Só que esse pensamento aí, ele vai agradar quem? Agradar pessoas que não acreditam na eternidade. Né? Eu, como crente, eu não acredito que a gente está restrito a simplesmente aqui. Que Deus criou todo o universo, todo o cosmos, para que nós então venhamos dominar e sujeitar todas as coisas. Então, teremos nós como crentes, como povo eleito de Deus, teremos toda a eternidade. Então, lugar é o que não vai faltar para as pessoas. Se eu tenho então uma visão materialista, de que não, é só isso daqui, é só isso daqui, é só esse planeta, é só essa vida, é só esse corpo, de fato faz todo sentido. Não, nós não podemos ter mais filhos porque o planeta Terra já está muito cheio, né? Já está muito cheio. E há estudiosos que dizem não, que isso daí é uma mentira, que o planeta Terra ainda tem recursos para muito mais. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Mas nós que cremos então que o Deus Criador criou todo o universo, e todo o universo é a habitação do ser humano, então sempre existirá lugar para aqueles que estão no Senhor. Então não é um argumento para nós, se de fato eu creio na eternidade. Se eu não creio na eternidade, então, né?
Se eu creio, então eu não terei. O problema é que nós não enxergamos a bênção disso. Mais tarde nós então falaremos a respeito dessa questão de filhos, porque não é especificamente o tema de hoje, mas sim o fundamento disso. Então, o relato da criação, da formação do homem e mulher, a origem da família deve ser entendido de forma literal. Que o que eu mostrei até aqui para os irmãos isso veio do conselho da Trindade, homem e mulher, criados por Deus, para se unirem, multiplicarem-se por toda a terra e espalharem então a imagem de Deus por toda a terra. A questão é, esse relato, isso que nós lemos aqui, ele de fato é literal. Nós cremos de fato na narrativa bíblica da criação, daquilo que Deus está dizendo. Não é assim que tem que ser. Será que não se trata simplesmente de uma história mística, para dar uma expressão poética à existência humana? Ou será que simplesmente é alguém, né, para ensinar de forma didática, criou Gênesis capítulo 1 e capítulo 2? Seria então, para nós de fato aprendermos de alguma maneira, de algum modo, que Deus se envolveu no exercício maravilhoso de colocar um homem e uma mulher como pessoas iguais, mesmo diferentes, para que eles então venham encher a terra e fazer a vontade do Senhor. Como nós entendemos Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, será extremamente importante para como nós entendemos a família. O relato da criação é muito importante. Então, a doutrina da criação tem importância para nós entendermos a origem e o propósito da família. Primeiro, vamos ver aqui como que a criação faz parte do relato inerrante, infalível das Escrituras. Nós temos que tomar o relato da criação com seriedade. Seriedade. Essa semana eu vi aí um podcast do neto da irmã Marilza, né? o Diego, né? Ele estava falando um pouco ali de Bíblia, e o que ele disse no podcast é mais ou menos o pensamento que muita gente tem. Não, eu acredito que a Bíblia é real. Eu acredito que a Bíblia é real. Que de fato aqui nós encontramos muitas coisas boas, mas nem tudo pode ser de fato aplicado na nossa vida. Nem tudo, porque aqui nós temos alguns erros, temos algumas coisas assim, então nem tudo. Então, algumas coisas eu aceito, outras coisas eu não aceito. Qual é o grande problema desse conceito que as pessoas fazem? Porque normalmente aquilo que eles aceitam são justamente aquilo que vem de encontro aos seus desejos. De um Deus bom, de um Deus gracioso, de um Deus que abençoa, de um Deus que está sustentando. Mas aquilo que eu não aceito, normalmente vem contra os meus desejos pecaminosos. Então, eu não aceito isso que vem me confrontar. Então, essa parte eu não aceito. Essa parte que vem contra o meu estilo de vida, contra as minhas ambições, contra os meus desejos, então essa parte eu não aceito. E é muito importante, meus irmãos, nós entendermos que de fato as Escrituras, ela é toda inerrante, ela é toda infalível. Ou eu aceito tudo, ou eu não aceito nada. Ou eu de fato então tomo tudo aquilo que as Escrituras mencionam, ou eu então devo rejeitar tudo aquilo que ela diz. O relato da criação, ela precisa então ser entendido como de fato literal, para que eu então aceite o restante das Escrituras. Percebam, meus irmãos, aqui, que a própria Bíblia, ela testemunha a respeito da criação. Se ela não testemunhasse a respeito da criação, então eu poderia descartar. Mas a própria Bíblia vai dizer, não, aquilo dali é importante. O relato da criação, Gênesis 1 e 2, é importante para o entendimento do restante das Escrituras. Deuteronômio capítulo 4, verso 32. Eu vou pedir para algum irmão abrir lá, por favor. Certo.
Quem está falando aí, esse texto? Quem é? Vamos lá, vocês sabem. Quem está perguntando? Moisés, né? Moisés está trazendo aqui a respeito do que Deus fez. Deus criou a terra. Deus, então, nesse grande acontecimento, Ele criou. E agora Ele está falando, então, de um outro acontecimento. Qual é esse outro grande acontecimento que Moisés está testemunhando? A libertação do povo do Egito. Vocês lembram algumas coisas que aconteceram ali na libertação do povo do Egito? Vamos começar pela sarça ardente, né? Moisés sendo chamado por Deus. Os prodígios, né, que Moisés estava fazendo ali. Que mais? As pragas, né, do Egito, será? Fazer todas aquelas coisas, as 10 pragas, foram grandes acontecimentos. Que mais aconteceu na libertação do povo do Egito? Vocês lembram? Maná do céu, que mais? A Páscoa, né, no finalzinho da 10ª praga, né, a morte. A travessia do Mar Vermelho, né? Que mais? O maná que caiu do céu, a água que saía, brotava da terra, o juízo de Deus também no deserto, a terra se fendia, o povo então era morto. Então Moisés está dizendo, gente, o que nós estamos testemunhando aqui, jamais se viu anteriormente, a não ser quando Deus criou os céus e a terra. Para Moisés, que está escrevendo e dizendo isso, ele está comparando o evento da criação e dizendo, esse mesmo evento é tão poderoso quanto o que Deus está fazendo aqui, a redenção e a criação. Lembram lá o 4º mandamento em Êxodo, capítulo de número 20, ele fala que nós devemos guardar o dia do Senhor por causa do momento do quê? Da criação. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, e o 7º dia foi para que houvesse descanso. Deuteronômio capítulo 5, ele fala exatamente do mandamento, do 4º mandamento, ele repete o 4º mandamento, e agora ele fala do quê? Da redenção, ou da libertação do povo do Egito, dizendo como são 2 grandes acontecimentos na história do povo de Deus. Agora, se eu não acredito no relato da criação, eu também não sou obrigado a acreditar no relato da libertação do povo do Egito. Se não aconteceu o que Moisés está dizendo aqui, lá em Gênesis 1 e 2, também esse relato da libertação do povo do Egito também não tem valor. Outros salmos nós vemos também aqui no desenvolvimento dessa teologia bíblica da criação no Antigo Testamento. Então nós vemos os salmistas cantando, né? Por exemplo, o Salmo 148, louve o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, né? Falando dos anjos, das legiões celestes, do sol, da lua, estrelas brilhantes, tudo, Deus falou e essas coisas vieram a existir. Nos profetas também nós vemos isso, Isaías 42, verso 5 diz, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e estendeu, formou a terra, tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. Depois, Isaías 45, eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Nós temos aqui então no Antigo Testamento os profetas, nos livros poéticos, nos livros históricos, como Deuteronômio, dizendo, Deus criou todas as coisas. Se eu então não creio nesse relato, a base de comparação, aquilo que eles estão dizendo sobre outras coisas, também não tem poder, não tem valor, não tem por que aceitar aquilo que eles estão dizendo. Porque se os profetas estão errados sobre a criação, eles também estão errados sobre as outras coisas que aconteceram. No Novo Testamento nós vemos a mesma coisa. Marcos, o Evangelho de Marcos, desde o princípio do mundo, que Deus criou. Efésios 3, 9, né, já nas epístolas paulinas, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que Deus criou todas as coisas. Em Colossenses também, 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O livro do Apocalipse, na literatura apocalíptica, diz, tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra
e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós encontramos, meus irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o firme fundamento de que Deus criou todas as coisas. Eu volto a repetir. Se eu, então, não levo em consideração o que esses autores do Antigo e do Novo Testamento dizem sobre a criação, não tem por que eu acreditar nas outras coisas, porque é o fundamento de tudo. Tudo que existe, existe porque Deus, de fato, criou. Então, eu creio que Gênesis 1, Gênesis 2 e o restante aqui da criação, de fato, é literal. Então, temos que crer na narrativa bíblica sobre a criação para entender a vontade de Deus para a família. Eu creio que isso daqui foi dito por Deus. Então, aquilo que Deus está dizendo aqui é, de fato, aquilo que Deus está dizendo a respeito da família. Então, aquilo que é ensinado sobre a criação deve ser levado em consideração de maneira completa. Há uns pensadores, teólogos e até pessoas que se dizem de fato cristãos, nem porque é teólogo é cristão, tá? Existe essa diferença, existe teólogo que nem crente é. Então diz assim, eles creem em um Deus, mas ao mesmo tempo eles creem em uma evolução teísta. O que é a evolução teísta? Simplesmente Deus existe e as coisas elas foram criadas do jeito que a ciência, especialmente a darwinista, vai dizer, mas elas foram evoluindo. Não, Deus criou tudo. Elas então foram evoluindo progressivamente até chegar a um estado que se vê hoje. Então, nós lemos que essas pessoas têm, na verdade, um pensamento influenciado não pelas Escrituras, mas sim por aquilo que eles chamam de ciência. Percebam, meus irmãos, que é possível sim, que até mesmo a ciência, ela não venha expressar toda a vontade de Deus e ser perfeita. A ciência pode errar. Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar a respeito, não, é só ciência. Temos que ouvir a ciência. É claro que a ciência ela tem um grande peso. Mas por que ela está sujeita a erro também? Porque ela está inserida na descrição de um mundo caído. Ela está não descrevendo um mundo perfeito. Até mesmo, então, a ciência descrevendo de forma minuciosa aquilo que ela vê, pode ser que ela erre, porque ela está descrevendo um mundo que está afetado pelo pecado. Os nossos sentidos foram afetados pelo pecado. Ou o cientista é isento de erro. O cientista não. No momento que ele entra no laboratório, ele deixa de ser pecador e ele agora consegue então pensar perfeitamente. Quando ele sai do laboratório, aí ele vai se relacionar com a esposa, com os filhos, aí ele é pecador. Mas quando ele está sentado na cadeira de pesquisador, ele é infalível e ele não pode errar. Isso não é verdade. Na própria história da ciência, diz de fato que a ciência ela existe por causa justamente de um outro cientista que se levantou para contradizer aquilo que o outro afirmou. Então, provando, tá vendo? Você está errado. E aí então a ciência avança. Avançou, vem outro cientista e diz, não, você errou aqui, E aí a ciência avança. O próprio progresso da ciência necessariamente tem que crer nas falhas humanas, no erro humano, no pecado que existe no cientista de não conseguir ver todas as coisas. A ciência só avançou justamente porque eles então erram. Um vem, descobre o erro do outro e vai então assim progredindo. Então a ciência, ela de fato não tem a palavra final. Dizer não, acabou. A ciência, aqui a gente tem toda a razão. A ciência então, ela existe para descrever um mundo criado por Deus, mas é possível que essa ciência venha a falhar também. Então, muitos teólogos simplesmente aceitam aquilo que é tido como evidência científica na teoria evolucionista, então isso é completamente verdade. E ignoram completamente aquilo que as Escrituras dizem. Não, Deus está ali, Deus está ali. Deus não se envolve muito na criação, não, mas Deus está ali, para não perder ali o status ou para manchar
né, a existência de Deus ou a criação daquilo que eles fazem. Então, ignorar ou rejeitar aquilo que as Escrituras dizem sobre a criação é extremamente importante para o entendimento da família. Vamos voltar de novo aqui a Gênesis. Gênesis 2, 18 e 25. Nós temos aqui o relato, então, de Gênesis 1, que fala que Deus criou homem e mulher. E aí depois, em Gênesis 2, nós temos aqui novamente o relato onde onde Moisés, que é o escritor de Gênesis, dizer como isso aconteceu. Será que foi Moisés, então pegou Moisés, outro escritor, né, pegou um relato da criação, e aí em outra cultura, em outro lugar, achou uma outra tradição de criação, e aí ele juntou os dois para que então formassem? Ou de fato o escritor está dizendo, Deus criou o homem, agora eu vou narrar detalhadamente como foi essa criação. Então a gente tem aqui, creio, essa é a minha convicção, do capítulo 1, um relato geral de como Deus criou as coisas. No capítulo 2, então, nós temos aqui como um zoom, né? Deu ali, ampliou a imagem para saber como foi a criação do homem e da mulher. Então, nós temos aqui a criação do homem, né? No verso de número 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o relato da criação do homem macho foi, então, o homem retirado do pó da terra, da criação da terra. Eu creio nisso da mesma forma, da mesma intensidade que eu creio que ele criou todo o cosmos do nada. Se ele criou todo o cosmos do nada, por que ele não poderia, então, criar o homem a partir da terra? Se ele tem poder para criar uma coisa, ele tem poder para criar outra coisa também. Se ele tem poder para criar galáxias, ou criar um aglomerado aí de pó cósmicos que se juntaram depois para explodir, ele também tem poder para fazer um homem da terra. O poder é o mesmo. A capacidade, então, seria a mesma. Então, eu creio que Deus criou o homem do pó da terra, né? Criou do barro. Depois nós vemos aqui Deus criar a mulher, a auxiliadora. Então, a partir do verso de número 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso daí vem acompanhado com o fato de que o homem olhou para toda a criação, todos os animais. Não havia ninguém que estivesse à altura do homem, né? Olha lá a poesia que é dita, atribuída a Adão, né? No verso de número 23. Esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, alguém que é próximo, compatível, né? Que é totalmente ligado, alguém que então é osso dos ossos, carne da minha carne, que está ao lado, né, que está ao lado do homem. Então nenhum animal poderia cumprir esse papel que foi dado à mulher. Eva então é feita da carne de Adão para ser a sua auxiliadora, para estar ao lado de Adão. Nós somos aqui, normalmente, né, como reformados que somos, cremos então na doutrina que diz que homem e mulher se complementam. Eles não são iguais em papéis, eles são diferentes em papéis, mas eles se complementam. Nós somos, então, complementaristas. Nós olhamos, o homem tem dignidade diante do Senhor, exatamente como a dignidade que a mulher tem, mas eles, então, receberam da parte de Deus papéis diferentes. O papel, então, que o homem recebe do Deus Criador é o papel de ser o líder do lar, o cabeça do lar, o cabeça da criação, e então receber a liderança nessa criação. Por outro lado, então, Deus cria a mulher para ser auxiliadora do homem. Quem então impõe um sentido pejorativo ao papel da mulher como auxiliadora não é as Escrituras.
e sim o pecado do ser humano, o pecado então que abunda em todos os lugares, que faz que o nome, não, mas eu sou auxiliar. Que coisa ruim, você é auxiliar? Ixi, você não vai, quando é que você vai chegar a chefe? Quando é que você vai ser capitão? Quando é que você vai estar à frente? Não, você é só um auxiliar. O sentido pejorativo foi dado então na queda, ou depois da queda. Porque para Deus, diante do Senhor, é exatamente a mesma criação das outras coisas. Deus então cria a mulher para estar ao lado do homem, para que se complementem, para que o plano de Deus, de expansão da sua glória sobre a terra, imagem e semelhança fosse espalhado sobre a terra, era necessário então, ou Deus fez assim, que homem e mulher, ao lado do outro, se complementassem, para que isso então fosse feito de maneira perfeita. Então, não é pejorativo, não é ruim, não é uma coisa que então vem a dizer, a mulher segunda classe, né? É algo então inferior ao homem, não está na mesma altura, tem a mesma dignidade diante de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, quando Deus cria, né, e dá lá no verso de número 27, homem, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Percebam que a dignidade de ter a imagem de Deus foi dada lá no início, dizendo homem e mulher. Deus os criou. E aquilo que Deus cria, quando a gente lê o texto, né? Deus criou e tudo isso é bom. Nada do que Deus criou aqui no jardim é ruim. Deus não poderia colocar um papel de auxiliadora para a mulher e ser isso ruim. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Esse papel, essa posição, isso que Deus colocou, Deus então criou. E Deus ao criar, então diz, isso é bom. Isso então tem uma qualidade que foi perdida, né, aos olhos daqueles que estão distantes da revelação de Deus, ou que estão nos seus pecados. Assim nós temos aqui, meus irmãos, a instituição do casamento. O casamento foi instituído porque o homem então se unirá à sua esposa, né? O verso 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem então vai deixar pai e mãe. Interessante dizer aqui, né, que quem é que sai de casa? O homem. O homem vai sair, vai deixar pai e mãe, por quê? Porque agora quando ele sai, ele não diz mais para o seu pai, você é o meu líder, você está conduzindo, você está me sustentando, você está cuidando de mim. Agora ele está dizendo, agora eu não estou mais debaixo dessa dependência da liderança de outro, mas eu estou saindo para liderar a minha própria família. Para então eu mesmo pagar as minhas contas, eu mesmo proteger a minha esposa, eu mesmo proteger os meus filhos, eu mesmo. Então ele está dizendo, sou eu, ele assume para si essa responsabilidade. Isso individualmente vai se expandindo a todos os casamentos e a todas as famílias. Então, esse vai se unir para criar outros seres humanos que vão se espalhar sobre a terra. Isso daqui será unicamente possível na união de espermatozoides e óvulos, de nenhuma outra forma. É necessário, então, que haja homem e mulher para que esse ser humano, que carrega a imagem de Deus, venha necessariamente ter sempre a união daquilo que vem do homem e daquilo que vem da mulher. Cosmeticamente, pode ser que a humanidade, então, consiga transformar homens em mulheres. Cosmeticamente. Exteriormente. Tirando órgãos, colocando órgãos, sei lá o que vai ser. Mas geneticamente, ou aquilo que é necessário para a criação de homem e mulher, de outros seres humanos, sempre será então necessário essa separação ou essa divisão de homem e mulher. Sempre será assim, porque nós somos criados. O que passar disso vai ser outra criação, é outra coisa, não é aquilo que vem de fato de Deus. Então,
sem, sem esperma. É porque existe a inseminação artificial. É, teve um. Uhum. Uhum. Claro. É, a mulher vai deixar de ter uma natureza ruim, né? Pecaminosa, né? Ela não é. É igual o cientista, né? É. A gente, por exemplo, olha na Bíblia, né? Acabe e Jezabel, né? Que é a mulher mais terrível, né? Então, assim, a mulher, tanto homem quanto mulher, eles têm exatamente a mesma capacidade de fazer o mal, né? É, ok. Depois você me passa lá para dar uma olhada. Esse homem, mulher criado por Deus, criaram então para se unirem, uma só carne, formam então um vínculo de amor, um vínculo que não é para ser quebrado. Percebam quando Jesus fala desse texto, lá em Mateus 19, verso 3 a 6. Eu vou ler para os irmãos, diz assim: É lícito, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí ele respondeu: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Qual é a base do argumento de Cristo para que ele não libere o divórcio? Não, pode liberar, pode divorciar. Qual é a base desse argumento? O que ele toma como fundamento? A criação, né? Deus criou homem e mulher, os uniu, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, Jesus volta novamente a Gênesis e fala: é isso daqui, a base da aliança que é feita no casamento, de homem e mulher se unindo, para que então, nessa união íntima, eles então venham com aliança diante do Senhor, permanecer casados. O divórcio, então, é aquilo que é uma exceção, e a gente vai mais adiante falar a respeito de divórcio. Mas a base, então, da manutenção do casamento é o fato de que Deus projetou de que homem e mulher estivessem juntos. Ah, mas às vezes é melhor separar. A gente vai ver isso mais adiante, que essas coisas acontecem por causa do pecado. As coisas não acontecem de maneira perfeita no mundo quebrado que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, a origem dessa família, desse casamento, está totalmente direcionada àquilo que Deus fez na criação. Se eu então levo em consideração o plano de Deus, o projeto de Deus, eu vou de fato entender aquilo que Deus está me ensinando no restante das Escrituras. Se eu sou seletivo no que eu concordo ou não com as Escrituras, eu vou ser seletivo também para conduzir a minha família. Eu não conduzo de acordo com a Bíblia, mas eu conduzo de acordo com o meu pensamento.
Não, a gente encontra isso no Novo Testamento. Não está no. A gente vai estudar especificamente em uma lição a respeito de divórcio. Mateus 19 foi o texto que eu li aqui. E a gente vai estudar especificamente aquilo que as Escrituras dizem sobre divórcio. E normalmente aquilo que a gente estuda sobre o divórcio à luz das Escrituras, normalmente ele está contrário ao senso comum do que as pessoas entendem por divórcio. Não está falando de feijão queimado, né? A gente tem que olhar lá no texto e ver o que é. E ele está falando de comportamento sexual ilícito, né? Que não é adultério. Exato. A gente vai ver lá. O texto, ele fala a respeito de comportamento sexual imoral. Então, naquele tempo onde tinha o noivado era levado muito a sério, mais do que é levado hoje em dia, muito mais. Então, poderia ser então que uma moça, antes de se casar, no período de noivado, ela então cometesse algum tipo de imoralidade. Não era adultério porque, de fato, não havia um casamento, mas era imoral. Então, ele poderia dizer, não vou me casar com você, não vou firmar essa aliança com você. Né? Mas o ensino bíblico a respeito de divórcio é bem mais duro do que isso. Não, quando ele casava, não. Antes do casamento, não. Depois do casamento, não. Depois do casamento, ele vai permanecer casado. Depois do casamento, não vai mais se divorciar. Né? Mas é complicado. É bem complicado. Porque a gente tem um conceito social a respeito de divórcio e um conceito bíblico. Que o caminho bíblico para a gente, então, trilhar requer, de fato, da graça de Deus. Né? Então, às vezes, a escolha que muitas pessoas fazem para o divórcio, né, é uma escolha que está muito mais relacionada ao conforto e não querer caminhar mais, né, do que, de fato, aquilo que a Bíblia diz. Mas vamos chegar lá e vamos estudar com paciência. Tá, minha irmã? Sim. Meus irmãos, então, o fundamento que nós temos para o casamento, de fato, é a criação. E se nós entendemos como a criação como, de fato, bíblico, literal, nós então vamos olhar para o casamento numa perspectiva diferente. Numa perspectiva realmente que vai ser salvadora, salvífica, redentiva, né? E não simplesmente com conceitos humanos. Né? Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós reconhecemos as nossas limitações como criaturas que somos. E mais ainda, como pecadores que não conseguem ver com clareza. Mas rogamos, ó Deus, a Ti, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que tenhamos, ó Deus, apego à Tua palavra e crer, ó Deus, na Tua palavra. Ainda, Deus, quando o mundo, ainda quando as vozes do nosso tempo nos incentivam a caminhar em uma direção contrária. Que nós, ó Deus, com fé, venhamos obedecer a Tua palavra, sabendo, Deus, que o Senhor é sábio, que o Senhor nos conduz de maneira que venhamos viver para a glória do Teu nome e que também isso traz profunda alegria aos nossos corações. Que o Senhor nos faça, Deus, caminhar nas nossas famílias, nas nossas casas, de acordo com a Tua palavra. Senhor Pai, que nós oramos pedindo no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a noite, se Deus assim permitir.